falar sobre vacinação dos pequenininhos, porque começa a vacinação contra a Covid-19 hoje das crianças de 6 meses a 2 anos e também das doses de reforço para as crianças que têm entre 5 e 11 anos de idade. Na linha conosco está o Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Caldeira, obrigada por nos atender. Bom dia. Não estou conseguindo ouvir, apenas com a imagem aqui, mas a gente está sem o som. Oi. Agora sim. Bom dia. Sheila. Bom dia, Sheila. Perdão, eu esqueci de ativar o microfone aqui. Bom dia, Imagina, Sheila, Carla, Megali. Bom dia a todos. Um clássico, né? É um clássico. Ô, Caldeira, vamos lá. Recomendação para os pais, pais desses bem pequenininhos mesmo, né, que tem de 6 meses a 2 anos, e também para aqueles pais das crianças que vão buscar a dose de reforço. Alguma recomendação em especial? Sim, a partir de hoje, a capital consegue disponibilizar em todas as 470 UBSs da cidade, os postos de saúde, né, a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças acima de 6 meses de idade. Então, a partir de hoje, não há mais necessidade da criança fazer parte de qualquer grupo prioritário para que possa ser protegido contra a Covid-19. Esse é o último avanço que nós estávamos aguardando na campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Neste momento, hoje, a partir das 7 da manhã de hoje, toda a população de São Paulo já está elegível para receber a vacinação contra a Covid-19 de acordo com as suas faixas etárias. A partir de hoje, já desde as 7 da manhã, todas as UBSs da cidade estão vacinando todas as crianças a partir de 6 meses de idade com doses de vacina contra a Covid-19 da vacina Pfizer Baby. Também hoje, Sheila, como você bem apontou, nós estamos iniciando na cidade de São Paulo a dose de reforço para todas as crianças a partir de 5 a 11 anos de idade que já completaram seu ciclo vacinal inicial, ou seja, já receberam as 2 doses de vacina contra a Covid-19 há mais de 4 meses. Bom, a gente recebe com frequência, Caldeira, informação dos ouvintes ou questionamentos com relação ao abastecimento de doses, né? Então, a informação agora oficial da Prefeitura, da Vigilância em Saúde, é de que há doses disponíveis em todas as UBSs da capital, certo? Tanto da Pfizer Baby quanto da pediátrica. E eu pergunto sobre o de olho na fila, o filômetro. Tudo bem que não seria o caso, já que todas as unidades têm, né, essas doses. Ele ainda funciona, ele ainda é atualizado? Lembrando que é aquele portal, né, da Prefeitura para trazer informação de fila, de movimentação nas unidades de saúde e também de abastecimento, né, das doses e das marcas diferentes de vacinas. Sim, ainda funciona, ele está em plena operação, é o De Olho na Fila. Se jogar no Google, digitar De Olho na Fila São Paulo, já consegue o link onde o cidadão consegue acessar todas as UBSs da cidade. Clicando lá, você consegue verificar se a sala de vacina está ativa naquela semana, né? Se está tudo em ordem, diz ali o horário de atendimento e também há um link que você clicando nele, você consegue verificar a disponibilidade de vacinas. Todas as vacinas contra a Covid-19, seja a Pfizer Baby, quanto a pediátrica, quanto também as outras demais vacinas, inclusive para a população adulta. Então, o De Olho na Fila está ativa, que é o nosso popular filômetro, né? E nós conseguimos aqui na cidade de São Paulo abastecer todas as unidades no dia de ontem, lembrando que nós recebemos na cidade de São Paulo, a prefeitura recebeu do estado 351 mil doses de Pfizer Baby e 417 mil doses de Pfizer Pediátrica na noite de terça-feira. Na quarta-feira houve esse esforço logístico para distribuir a todas as unidades, de tal sorte que hoje, na data de hoje, quinta-feira, nós já temos disponível em todas as UBSs essas vacinas, tanto a Pfizer Baby quanto a pediátrica. A Vânia, nossa ouvinte, mandou a pergunta para cá, Caldeira, sobre a criança que está um pouquinho doentinha, né, está com algum sintoma e tal, pode tomar vacina ou é melhor evitar e esperar um pouco mais?
São muito poucas situações que a gente deve evitar de tomar a vacina, justamente porque nós estamos orientando a vacinar para proteger a criança de uma doença gravíssima que é a Covid-19, né? Então, todos os movimentos protelatórios, aquele deixar para depois, devem ser muito bem avaliados. A principal orientação é leve a sua criança até o serviço de saúde. Agora não foi o botão. Travou. Agora travou mesmo. É. Opa, voltou. Oi? Caldeira, tá conosco? Ah, voltou. Vamos lá. Leve as Ouvindo. crianças ao serviço de saúde. Isso, na dúvida se a criança pode receber ou não, se está algum sintoma, se esse sintoma é motivo para deixar para vacinar depois ou não, na dúvida, orientamos, leve a criança até a unidade básica de saúde, a enfermeira da sala de vacina vai saber orientar adequadamente se a criança pode naquele momento receber ou não, e se for necessário uma avaliação médica do pediatra, também será feita. O importante é levar a criança até a unidade, porque nós sempre nos esforçaremos e o objetivo principal é sempre vacinar. Nós devemos evitar qualquer tipo de situação que protele, que deixe para depois a vacinação, justamente o que nós estávamos falando. O vírus Covid-19 é um vírus que pode provocar uma doença grave, que pode levar inclusive a óbitos ou mesmo promover sequelas na Covid longa. Então o objetivo principal é, agora tendo a vacina disponível, levem as crianças para vacinar. Tem dúvida? Leve a criança, será avaliado se pode vacinar agora ou não. Caldeira, o mundo está vivendo uma discussão sobre o que é a Covid hoje, né? Desde que foi decretada a pandemia, essa designação jamais foi levantada. Estamos oficialmente sob uma pandemia, a OMS decidiu que continuamos, né? Que não haverá mudanças por hora, depois de uma reunião durante o fim de semana. Os Estados Unidos, em compensação, decidiram por si só que ali as medidas de emergência já podem ser retiradas. Portanto, consideram os americanos que já não estão mais sob uma pandemia. E São Paulo? Como é que a gente está hoje, especialmente na comparação com aquele período mais agudo da Covid? Sim, hoje nós estamos com um cenário epidemiológico da doença Covid-19 na São Paulo muito mais controlado, com níveis de transmissão muitíssimos baixos, comparado a todo o histórico da pandemia desde 2020. Nós experimentamos uma última onda de Covid, podemos dizer assim, em outubro, novembro de 2022, provocada pela subvariante Ômicron BQ1.1, que já se resolveu. Hoje nós estamos, para se ter uma ideia, com a média móvel de casos positivos de cerca de 150 a 200 por dia, que é um número igual ao anterior a outubro. Então nós podemos dizer que são os números mais baixos de transmissão da doença e de internação e agravamento e inclusive óbitos de toda a história da pandemia na cidade. Muito graças a essa vacinação em massa e a adesão da população à vacinação. Então, o cenário epidemiológico da doença na cidade de São Paulo hoje, ele é um dos mais seguros, avaliando desde 2020. Com relação à OMS, Megali, o que ela observa? A responsabilidade da OMS é para com o mundo todo. E, infelizmente, comparando os países, a situação epidemiológica e principalmente a situação de cobertura vacinal, ela é muito heterogênea, é muito diferente. Tem alguns países que não conseguiram ainda vacinar grande parte da população, e com isso você tem uma maior circulação do vírus, acaba virando aí tendo um verdadeiro berço de subvariantes ou variantes novas, que coloca em risco outros países no mundo. Por isso que a OMS ela tende a segurar esse estado de emergência global por mais tempo, pela disparidade de condições tanto de vacinação quanto de atendimento, assistência a esses doentes no mundo todo. Os Estados Unidos, hoje, assim como o Brasil, tem uma situação muito mais controlada da pandemia e também tem uma situação, tem uma condição de infraestrutura de atendimento da doença, seja em expertise, em equipamentos, em leitos, que possibilitam um cenário muito mais favorável. Mas, infelizmente, não é o que acontece no mundo todo. Por isso, dessa aparente relutância da OMS em retirar esse estado de emergência global, né? O Alexandre, nosso ouvinte, manda a pergunta para cá. E as crianças de 3 e 4 anos de idade? Mesma pergunta, basicamente, da nossa ouvinte Ângela, dizendo aqui, a minha filha tem 2 anos e meio. Ela não consegue tomar, já que a campanha é voltada para 6 meses até 2 anos. E a partir dos 3, fica como?
Sim, a partir dos 3, nós já há alguns meses estamos vacinando as crianças com a vacinação Coronavac. Então, a vacinação contra o Covid-19 de 3 e 4 anos já está sendo feita normalmente, com 2 doses. Então, a primeira dose Coronavac, a segunda dose 28 dias após, só nós não temos ainda a autorização do Ministério para fazer a dose de reforço nesse público. Mas já há disponível o acesso à vacinação e a vacina para crianças de 3 e 4 anos. Essa vacina que chegando hoje num lote considerável de Pfizer Baby, ela também pode ser destinada a crianças de 3 a 4 anos, se houver disponibilidade lá na UBS, assim como a Coronavac também. A única diferença é que as crianças de 3 e 4 anos ainda não estão, pelas diretrizes do Programa Nacional de Imunização, recebendo doses de reforço. Então, de tal sorte que toda a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 já pode ser vacinada contra a Covid-19 na cidade. Julie, nosso ouvinte, pergunta: bom dia, pode tomar vacina contra a Covid, a criança, né, junto com outra vacina? Pode. Inclusive, é uma recomendação que nós fazemos a todas as equipes das salas de vacina, das salas de vacinas públicas, das UBS, é que justamente quando a criança aparece para receber, vai até a unidade para receber a vacinação contra a Covid-19, que se faça nessa oportunidade um check-up, né, da condição vacinal da criança e atualize-se a carteirinha de vacinação da criança. É uma oportunidade vacinal a mais. Pode sim ser feito de maneira concomitante com outras demais vacinas, justamente para aproveitar a oportunidade vacinal. Tá, o Lucas do Campo Limpo manda pergunta também, porque diz que a esposa dele teve Covid durante a gestação. A filha, nesse caso, quando nasceu, está protegida ou não? Também ela tem maior imunidade ou não? A vacinação também é recomendada normalmente? O bebê, quando nasce, ele tem a sua imunidade ali intrínseca vindo da mãe, né, por alguns meses, alguns primeiros 6 meses. Após isso, ele não tem mais essa imunidade contra a maior parte das doenças imunopreveníveis. Então, assim, não há imunidade contra a Covid-19 de bebês nascidos de mãe que foram infectadas pela Covid-19. É necessário, de acordo com a faixa etária, fazer a vacinação das crianças. Então, esse bebê passou dos 6 meses de idade, é necessário sim, é indicado fazer a vacinação, que ele não tem essa imunidade vindo da mãe. Certo. Muitos ouvintes também com relação aí, saindo um pouco desse tema da vacinação infantil, né? Sobre o calendário para os adultos, né? Tem um ouvinte aqui, final de telefone 1032. Bom dia, será que vai haver uma dose anual de reforço para os adultos? Vai entrar no calendário assim como a vacina da gripe? O Ministério da Saúde ele já deu algumas indicações, inclusive algumas publicações no site, sobre como será a vacinação contra a Covid-19, o calendário anual para 2023. Nós só não temos ainda no município, não chegou ainda o documento técnico exatamente com as diretrizes como devemos operacionalizar isso. O que nós temos hoje já para falar para a população? O Ministério anunciou que a partir do dia 27 de fevereiro, com a chegada desses lotes das novas vacinas contra a Covid-19 bivalentes, atualizados para a subvariante Ômicron, que será feita uma vacinação de reforço, inicialmente escalonado a partir dos idosos, né? E aí, provavelmente, o Ministério vai orientar que isso siga-se para outras faixas etárias, mas de maneira escalonada. Que nós já sabemos, no final de fevereiro, devemos iniciar a vacinação de reforço contra a Covid-19 para idosos, posteriormente imunossuprimidos, gestantes e a categoria de profissionais de saúde, os linhas de frente que estão mais expostos. A partir deste momento, temos uma tendência, de acordo com a disponibilidade de vacina, de ficar disponível para as demais faixas etárias, mas nós ainda não temos essa diretriz oficializada pelo Ministério da Saúde. Tá certo, tudo bem. Quero agradecer aqui o Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Ainda tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas a gente vai esclarecendo isso em alguns outros momentos da nossa programação. Caldeira, por hora, muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Bom dia, foi um prazer. Valeu. Obrigada.